Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, boa tarde a todos. Continuando falando, do Quiz da Previdência com a doutora Fernanda Mascaro, sempre nos orientando. Hoje nós vamos falar do INSS passa a conceder pensão por morte de forma automática, não tem que fazer mais nada? Tem sim. É automático aqui, ó. É assim que o INSS está divulgando que vai ser automático. É isso, essa é a propaganda do governo. Mas não é bem assim. Não é bem assim, né, Solange? Bom seria, né? Você só ser o detentor do direito e o direito cai no colo. Mas cai não cai, colo, né? Não cai. Então não é bem assim, né? Então tem que ler com cautela a notícia para entender direitinho o que vai acontecer, o que é. Né? Você acha que a gente pode cair nessa propaganda assim, desses chamariz, né? Automático? Então não é todos. Ou não é nenhum? Não é todos. Mas assim, tende a melhorar, tá? Porque assim, os benefícios do INSS... Mas é positivo isso, né? É positivo. Assim, ao longo de muito tempo a gente vem falando das grandes filas, da demora do INSS de analisar os processos, e as pessoas estão aflitas precisando da renda, né? Desses benefícios. Sim. Nós não estamos falando de luxo, de supérfluo, né? De um dinheiro extra, é do dinheiro para sobrevivência. Então essa demora causa muita angústia e muita dificuldade na população. E nós temos que aprimorar todos esses meios digitais que estão sendo criados, essa evolução da tecnologia, ao favor da celeridade dessas análises, porque as pessoas não podem esperar o quanto têm esperado. A fila está enorme, muitos funcionários, servidores do INSS se aposentaram e esses cargos ainda não foram recompostos. O governo anunciou mais de 1.000 contratações, mas é para o Brasil inteiro, isso não dá para nada. Cada vez que nós conversamos com os servidores lá do INSS, eles estão assim num desalento da quantidade de serviço que eles estão para fazer, o quanto está lá atrasado e não tem gente para colocar para fazer tudo, e as pessoas lá toda hora ligando para saber como é que tá, quanto tempo vai demorar, porque o INSS tem prazos por lei para fazer, mas nem esses prazos mínimos não cumpre. Aí também a dilação de prazo que foi feito acordo com o promotor também não cumpre. Então tá agoniante a situação. E aí o INSS anunciou aí nesse último mês desse cruzamento dos dados dos diversos bancos federais, estaduais e municipais para poder conceder essas pensões por morte um pouco mais rápido, porque o tempo de espera mínimo que está lá, médio do que o INSS apurou, da concessão das pensões por morte está em torno de 68 dias. Tá? Imagina, o provedor da subsistência de um núcleo familiar falece e a família fica desamparada até o INSS analisar. 68 dias, contas não vencem em menos de 68 dias. Como é que o povo se vira, né, Solange? Então, essa notícia é boa, é muito boa, porque se ele fala que ele está usando todas essas robotizações, esses sistemas eletrônicos, os cruzamentos de dados, para conceder essa pensão de forma automática, um pouco mais rápida, né? É muito importante, porque ele está usando essa inteligência artificial em favor do segurado que está precisando da concessão da pensão por morte, porque dependia daquele segurado que faleceu, tá? Então,
foi feito um levantamento, sabe como que tá a fila de espera para esse benefício agora em maio? Chegou a 132.523 requerimentos. É muita coisa, não é? Então, assim, quando nós fazemos os levantamentos desses números, a gente fala como a população está desamparada com essa demora. Então, tem que se utilizar essa inteligência artificial para tentar acelerar, tá? E esse tempo médio precisa diminuir. Por quê? Existem muitos dados que o INSS já tem no sistema, tá? O tempo de contribuição desse segurado, quando foi a última vez que ele pagou, se esse segurado é casado, se esse segurado tem filhos menores de idade. Então são muitas informações que ele consegue cruzar no sistema, e quando eu falo que não é tão automático assim, é porque a pessoa tem que ir lá pedir. Mesmo assim. Mesmo assim, a pessoa tem que ir lá fazer o requerimento do benefício, mas assim, o sistema mesmo pode cruzar esses dados e conceder mais rápido, não ter que esperar tanto tempo assim. Menos de 60 e porque hoje em dia esse tempo mínimo de 68 dias. O governo tem como cruzar dados até com os dados estaduais, municipais, porque ele é o detentor dos dados públicos, né? Então, é uma situação que tende a diminuir essa fila de espera de tantos benefícios ainda aguardando análise, e para diminuir o tempo de espera para que o servidor consiga concluir a análise, porque daí não precisa do servidor. O robô lá do sistema, usando essa inteligência artificial, consegue fazer essa concessão. Então é algo bom, né? Mas o que pode levar também, o INSS pode negar a pensão por morte? O que leva o INSS a negar? Muitos fatores podem fazer o INSS negar essa pensão por morte. Um dos fatores principais é a falta de pagamento das contribuições desse segurado que faleceu. Ele não está mais na qualidade de segurado, faz muito tempo que já não paga, está trabalhando informalmente. Às vezes, consciente ou por alguma irregularidade, ele não sabe que ele está deixando de recolher. Então, às vezes, ele está fora dessa carência da qualidade de segurado. Outro motivo que leva muitas vezes à negativa é a pessoa que está pedindo o benefício não consegue provar que dependia daquele segurado. Que seria união estável? União estável, o filho maior inválido, os pais desse segurado, que também pode ser dependente, porque tem os dependentes de primeira classe e segunda classe. O de primeira classe é o que fala que a dependência econômica é presumida. Um casal, marido e mulher, tem uma dependência presumida, não precisa provar que dependia dele. Sim. O simples fato de serem casados no civil já dá essa dependência. Um filho menor de idade, ele não trabalha, né? Ele depende dos pais mesmo para sua sobrevivência. Mas, por exemplo, se tem um filho maior de 21 anos, como é que prova que esse filho ainda dependia desse pai? Tem que provar que ele está incapacitado para o trabalho, que ele era inválido total e permanente para exercer uma atividade, ou que ele tem uma deficiência adquirida ou congênita. Então tem que fazer provas dessa dependência, tá? Então, digamos assim que o segurado era solteiro. No momento do falecimento, ele morava com os pais, e ele que sustentava os pais. Então, os pais conseguem provar que esse segurado que pagava as contas da casa, né? Muitas vezes o segurado vive só em união estável, mas não tem aquela declaração pública em cartório. Então, tem que provar que mora junto, pelo menos reunir 2 tipos de provas para fazer essa prova da união estável. O INSS exige no mínimo 2 documentos, mesmo que tenha a declaração em cartório, né, Solange? Precisa mais uma, por exemplo, comprovante de mesmo endereço, ou conta conjunta, que a gente sempre pergunta nas entrevistas com os clientes: tinha conta conjunta? Ou era associado de algum clube, ele era o responsável, você estava como beneficiário também.
tem algum seguro de vida, era declarado como dependente no imposto de renda. Tem uma série de formas que você pode comprovar essa união estável, né? Dessa dependência econômica por meio dessa união estável. Doutora, mas tem algumas ressalvas aí que a pessoa não consegue receber? Alguma coisa? Tem gente que casa 2 vezes, 3 vezes? A Solange já adiantou aqui, porque essas ressalvas são as nuances dos nossos relacionamentos, né? Dessa nossa convivência em sociedade. Muitas vezes as pessoas deixam essa parte burocrática para lá. Mas essa parte burocrática que as pessoas deixam para lá, na hora que necessita, faz toda a diferença, né? Porque se você precisa provar uma situação, mas se você deixou para lá, como é que você prova? Dá um exemplo, doutora. Você está em união estável com uma pessoa que o companheiro deixou para lá de fazer o divórcio. Então, se o INSS for cruzar essas informações do banco de dados, ele vai estar casado com a primeira. Então o INSS vai conceder para a primeira e negar para a companheira? E aí? Então, por isso que a gente vê essas ressalvas, porque de repente a companheira vai lá no INSS pedir o benefício e essa forma automatizada aí vai negar. Vai negar, porque vai falar, não, ele é casado com outra. Então, assim, a gente tem que fazer essas ressalvas, que aquilo que pode ser bom de ser mais rápido na concessão também pode ser mais rápido também de negar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, alertar a população que quando fala é automático, mas não é tão automático assim, e talvez o automático também seja automático da agilidade de negar. E aí depois de negado, para você conseguir provar que aquela decisão do INSS estava equivocada, né, você tem que fazer recurso para junta de recurso, conselhos de recursos da Previdência, ou entrar com processo judicial. Quanto tempo não demanda isso, né? Muitas vezes, uma outra situação que acontece é a pessoa já é separada de fato, esqueceu de ir lá fazer o divórcio e voltou a morar com os pais. Esses pais é que dependem desse segurado, porque o divorciado equipara-se a filho solteiro. Mas porque volta a morar com os pais. Se não fez nada. Se não fez nada, vai, lá no sistema do INSS vai estar constando que aquela esposa que está no casado no civil aqui é a dependente dele. E na verdade não é os pais. Então veja que o automático desse cruzamento de dados tem o lado bom e o lado ruim. E tem o lado ruim, porque pode decorrer, né, caso a pensão por morte pode ser negada por causa dessas coisas. Porque cruzou os dados lá, é o robô analisando, né, Solange? Não é um servidor que pega o papel, lê. Ele vai pegar o que está no papel, né? O servidor pega o papel e lê, concorda? Sim, mas o automático não, vai pegar o que está no sistema. No sistema. Essa inteligência artificial que cruza os dados, vai aparecer lá no sistema, ele é casado. Mas na verdade, de fato, ele não é mais casado. Ou de fato, ele está em um novo relacionamento, tá? Então, assim, negou porque o filho já tem mais de 21 anos, mas esse filho pode ter uma deficiência, está incapacitado. Por isso que tem que procurar um profissional e fazer de uma forma muito completa, porque aquilo que pode agilizar a concessão também pode agilizar a negativa. E depois de negado, é o que a gente gosta de alertar. Para rever essa decisão vai demorar um tempo, porque você precisa provar, e aí por meio de recursos ou processo judicial demora muito mais tempo. E doutora, quem pode receber essa pensão por morte? Então, tem os dependentes de primeira classe, que é os companheiros e os filhos menor de idade, que isso eu acho que essa automatização vai ajudar, né? Porque não tenha dúvidas a respeito dessa filiação, do relacionamento, mas essas outras categorias de dependentes, que é da união estável que precisa provar, dos pais com relação a esse segurado, do filho inválido ou incapacitado ou com deficiência que você precisa provar,
por meio da perícia. Então, tudo isso precisa de comprovação complementar e não dá para ser automático. Tem que direcionar para que um servidor mesmo faça essa análise da documentação apresentada. Então você precisa saber fazer direito esse pedido, agora que tem esse sistema de robô. Para ver quem é as pessoas que podem receber. Porque senão surge essa comprovação mais dificultosa e trabalhosa e mais demorada. Né, Solange? E doutora, tem outros benefícios que são concedidos automaticamente? Então, o governo tem feito essa utilização da inteligência artificial para muitos outros benefícios, tá? Ele agora colocou também que na pensão por morte vai usar esse sistema da inteligência artificial. Mas na prática, no dia a dia, quem está na lida já vê muito isso acontecendo nas aposentadorias por tempo de contribuição. O robô lá, a inteligência artificial, cruza os dados do tempo de contribuição que está no Cadastro Nacional de Informações Sociais e já computa o tempo e concede. Aposentadoria por idade. O robô também vê lá que já está com a idade e o tempo mínimo, concede. A minha foi assim. Não é? Então a gente já vem vendo acontecer muito isso. Salário maternidade, tá demonstrado. Tem várias coisas. Tem vários que já utiliza isso. O auxílio reclusão, o auxílio inclusão das pessoas com deficiência, o benefício de amparo social aos idosos e deficientes. Às vezes o INSS consegue cruzar os dados e verificar que a pessoa não tem renda por causa do cadastro único e que já é idoso, concede. Nós temos casos aqui que nós conseguimos, por meio de elaboração de todo o requerimento previamente, preliminar de fazer o protocolo, deixou tudo redondinho. A hora que eu cliquei lá para conceder, em minutos eu já tinha a carta da concessão. Então esse robô já vem com muito tempo já acelerando a concessão de muitos benefícios. E como solicitar a pensão por morte? É uma dica importante, porque todos precisam saber como acessar isso. Porque não é automático. Morreu, vai vir a concessão, ninguém vai bater na sua cara. É isso que eu ia falar. É uma medida aí, né, automática, mas não é bem automática. Você tem que pedir. O INSS ainda não não chega a certidão de óbito lá no sistema e ele concede essa pensão. Você tem que entrar lá no aplicativo do Meu INSS, tá? Juntar esses documentos. Quais são os documentos, né? Do segurado falecido, os documentos pessoais, principalmente o CPF, para que o INSS possa buscar no banco de dados essas informações do segurado, a certidão de óbito, os documentos pessoais de quem está requerendo esse benefício, certidão de casamento ou certidão de nascimento, a gente orienta muito a apresentar atualizado, para demonstrar que ainda continua casado, Isso é muito importante. Comprovante de endereço, toda a documentação básica desse núcleo familiar, de quem é o falecido e dos seus dependentes. E aí você entra lá na plataforma do Meu INSS, no seu CPF, de quem está pedindo, vai digitar o CPF do segurado falecido, e aí juntando todos esses documentos, que pode ser até o aplicativo aceita foto. Então você tira por celular a foto, tem que ser legível, porque se tiver tudo tremida, apagado, o INSS não vai valer, tá? E aí você consegue fazer um novo pedido de pensão por morte no sistema. Então, na realidade, se vocês verem alguma notícia que fala morte de forma automática, não é bem assim, né? Não vai esperar. Pouco mais ágil, porque está se utilizando essa inteligência artificial para uma análise mais rápida. Você ainda continua tendo que entrar e pedir e fazer toda a separação da documentação para provar que tem direito a essa pensão. Tem direito a essa pensão. Então fica a dica aí, doutora Fernanda, muito obrigada, sempre nos orientando, que eu falo assim que é muito importante, né?
Hoje, ó, trouxe notícia positiva, semana passada notícia positiva. Vamos aguardar o que vem aí semana que vem, né, doutora? Muito obrigada, viu? Estou à disposição. Mais um quiz da Previdência com a nossa querida doutora Fernanda Mascara. Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia.